quarta-feira é dia do direito do consumidor aqui no nosso programa. Então a gente tem a honra de receber o Dr. Maurício Vitor, que vai com certeza esclarecer muitas dúvidas, de quem está nos acompanhando em casa agora. Inclusive, chegando agora o Dia das Mães, eu tenho certeza que muita gente de casa tem diversas dúvidas. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação por aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado a você, Michel. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado aos nossos queridos e sempre bem-vindos telespectadores. Estamos aqui mais uma quarta-feira para você, consumidor, se orientar melhor no mercado de consumo. Então, doutor, estamos chegando no Dia das Mães, que depois ali do Natal é a época do ano em que o comércio fica mais movimentado, onde tem um acréscimo realmente de vendas, e com isso a gente tem diversas dúvidas na questão de troca de presentes, na questão de aquisição, preços, divulgação também desses preços. Primeiramente, doutor, é muito importante que a população, no geral, a ir em uma loja, ao entrar em um marketplace, tenha realmente ali muito cuidado com a compra que está fazendo, né? Pois é, Michel. A gente pode, numa data como essa, se empolgar, né? E a gente não cansa de dizer aqui que o consumidor tem que ser prevenido, tem que estar com ciência do seu orçamento para não ultrapassar aí o seu limite de gastos. E numa condição que você quer presentear a mamãe, se for por meios eletrônicos, se cuide com relação às falsificações de sites, falsificação de produto, né? Hoje é muito comum, inclusive com a tal da inteligência artificial, você encontrar na internet algumas situações que podem ser muito tentadoras, mas não se configuram em realidade. Então, sempre que você acessar um site para fazer uma aquisição, um aplicativo, se certifique antes, não vá na empolgação e faça de cara a compra. Procure informações no reclameaqui.com.br, no consumidor.gov.br, até tem aquele famoso, Michel, dê um Google e pergunte para o Google sobre aquela empresa, sobre aquele produto. Aliás, em relação a produtos que você for adquirir, Michel, é importante que o consumidor saiba mais ou menos a faixa de preço que o produto tem antes de adquirir, para ele saber quando ele está diante de uma oferta que parece tentadora, mas é irreal, ou quando ele se deparar com um preço excessivo para um produto que ele pretenda adquirir. Então, nesses casos, a gente sempre fala, previna-se antes, faça um levantamento anterior, acompanhe a linha de evolução daquele produto e seu preço, para quando chegar uma época como essa, você não ser enganado por alguém que tenha aquele costume da esperteza. Isso está cada vez menor, mas é importante sim que o consumidor tenha esse cuidado. Inclusive tem vários aplicativos que mostram um gráfico do preço daquele determinado Exatamente. produto, né? Semana a semana, até mesmo dia após dia. A gente bem sabe que durante essa época do ano, Dia das Mães, o Natal também, muitas empresas, muitas lojas acabam subindo o preço algumas semanas antes para depois baixar para fingir que fez um desconto, que tem ali uma oferta boa e tentadora também para o consumidor, né, doutor? Exatamente, é a famosa simulação do desconto, né? Isso acontece naqueles períodos de promoção em especial, mas também nas datas, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, para buscar iludir o consumidor. Então, o consumidor que é prevenido, aquele que se cuida, pesquisa, se informa, não cai numa pegadinha dessa. E outras, né, Michel? Importantíssimo que o consumidor verifique sempre, né? Se for compra eletrônica, print de tela, registre tudo, porque depois, se aquela, especialmente nesse caso, entrega, né? Eu preciso do presente para o Dia das Mães. E aquele site, aquele aplicativo, me garantia que entregava. Faça o print, que a previsão de entrega está dentro daquilo que você espera. Porque se isso não ocorrer posteriormente, você tem comprovação para exigir uma indenização ou até a devolução daquele produto. Se a compra for em loja, sempre trate com o vendedor a questão da troca, porque a troca por defeito é obrigatória, né? Uma garantia ao consumidor.
Mas a troca porque a mamãe não gostou, a mamãe não queria, a mamãe ganhou 2, ela não é obrigatória. Então você vai fazer a aquisição, trate com o vendedor antes como pode proceder e se pode proceder à troca em casos desse gênero. Essa era a minha próxima pergunta para o senhor, doutor. Justamente sobre a troca. Cada loja pode ter, então, a sua diretriz ali de realizar troca. Até mesmo em algumas lojas tem ali, olha, a gente só faz trocas dia tal e dia tal, do horário tal. Que geralmente eles acabam escolhendo uns momentos ali de menos movimentos para ter realmente, né, esse período de troca. Então, cada loja pode ter a sua diretriz ali, a sua regra, podemos assim dizer? Sim, Michel. Nesses casos em que não haja uma troca obrigatória, aquela troca da garantia, né, que todo produto obrigatoriamente tem por pelo menos 90 dias, se esse produto não estiver nessa condição, troca por garantia, você tem que primeiro combinar com o vendedor, que pode haver a troca. Comprei uma roupa, né, um sapato, qualquer produto que possa não cair no gosto do presenteado, essa troca por gosto, por inadequação, ela precisa ser combinada. E pode sim o lojista, o comerciante, estipular como vai se dar, Michel. Por quê? Porque ele está fazendo uma concessão e nessa concessão ele inclui a disciplina da concessão. Claro que interessa muito aos comerciantes, aos vendedores, atender o consumidor. E às vezes até essa disciplina é para melhor atender justamente. E eventualmente até oferecer outros produtos. No momento em que a loja esteja mais tranquila, ele possa atender uma troca com outra vantagem, que seria apresentar um novo produto e o consumidor sair dali comprando mais. Doutor, eu vou aqui colocar uma situação com o senhor. Eu entrei numa loja, eu comprei um produto ali que tem aquelas etiquetas de segurança, inclusive, né, na saída, né, na entrada da loja, tem aquele dispositivo que apita caso eu esteja saindo com um produto que não passou pelo caixa, que não foi tirado aquele sisteminha ali de segurança. Doutor, mas eu paguei por esse produto, eu estive no caixa, mas a pessoa que trabalha no caixa acabou esquecendo de tirar e apitou no momento que eu estava saindo. Foi um momento de constrangimento. A gente está colocando aqui, né, uma situação hipotética. O consumidor, ao se sentir lesado, constrangido, qual que é o direito também desse consumidor ao acontecer isso com ele dentro de uma loja? Tocou você num problema grave hoje, né? Porque os comerciantes, as lojas, procuram se prevenir diante do enorme número, né, de furtos que acontecem de produtos de alto valor, que causam graves prejuízos aos comerciantes. Isso é legítimo. No entanto, os cuidados em relação a esse tipo de situação devem ser grandes pelos comerciantes. Por quê? Eu fiz a compra do produto, eu paguei, eu completei o ciclo. E se alguém deixou de cumprir a sua obrigação e me pôs em situação vexatosa, ou seja, eu estou sendo constrangido indevidamente, isso é sim, Michel, passível de eventual ação por indenização de dano moral. Como é que isso vai se configurar? Se você teve um mero aborrecimento, aquilo apitou, mas ninguém nem olhou, a loja não interviu, você saiu tranquilamente, é um aborrecimento, é chato, mas não é passível da indenização por dano moral. Agora, você saiu, a loja pediu para você parar, as pessoas olharam para você, pediram para você abrir a bolsa, abrir o eventual pasta que você tem ali, mochila, para ver sobre o produto, e você tinha comprado aquele produto, aí, Michel, cabe a indenização por dano moral. Nesses casos, registre, pegue nome de testemunhas e procure sozinho mesmo, né? Ou, como sempre aconselho, na página da OAB, procure um profissional da advocacia que atue nessa área ou alguém da sua confiança e busque uma ação judicial. Ela pode ser sem o advogado no juizado especial. Você mesmo vai lá, leva esses documentos, explica e você terá direito sim a um dano moral em razão desse indevido constrangimento. Então, é importante, né, a gente trazer aqui o quadro direito do consumidor, que são muitas coisas que a gente acaba não se atentando, mas que pode acontecer com qualquer um de nós. Doutor, muito obrigado pela sua participação por aqui. É sempre um prazer tê-lo, esclarecendo diversas dúvidas, ainda mais
numa época tão importante quanto o Dia das Mães, que o comércio fica muito movimentado, não só, né, os marketplaces, mas também muitas lojas aqui das nossas cidades. Então, obrigado por mais uma vez esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado a você, Michel, mais uma vez. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado aos queridos telespectadores, né, que nos honram com a audiência e com a possibilidade de trazer esclarecimentos. E falando em Dia das Mães, vou concluir a minha participação nesta quarta-feira, desde já, dando um beijo, um abraço e um feliz Dia das Mães para a mamãe Roseli. Amo você, mamãe. Isso aí, tá dado o recado, isso mesmo.